Senhor, povo de Deus, eu estou aqui neste dia porque há algum tempo o Senhor tem colocado no meu coração o desejo de gravar esse vídeo. E a melhor forma de alcançar almas é contando o nosso testemunho. Então eu estou aqui neste momento para fazer isso. Deus nos concede muitas bênçãos. Ele faz muitas coisas boas por nós. Isso porque Ele é misericordioso, mas também para termos um testemunho para contar. Imagina uma pessoa que está passando por algo que você já passou. Você tem experiência para aconselhá-la, para falar o melhor caminho para sair daquela situação. A mesma coisa é o nosso testemunho. Nós já fomos cegos, nós já vivíamos iludidos com as coisas do mundo. Nós já fizemos muitas coisas erradas que hoje, com a salvação, para todos aqueles que são cristãos, vemos o quanto aquilo era errado e o quanto desagrada ao Senhor. Então, quando vemos alguém nessa mesma situação, nós tentamos convencê-la com o Evangelho a se arrepender pelos seus pecados, pelas suas más obras, que até então elas não percebem que são más obras. Elas vivem iludidas com as coisas do mundo. E é para isso que nós cristãos estamos aqui, para anunciar o Evangelho e a volta do Senhor Jesus, para trazer cada vez mais almas para o Senhor. Eu vou contar um pouco para vocês de como eu era na minha adolescência, do finalzinho da infância para a adolescência. Quando eu tinha meus 13 anos, eu desenvolvi uma doença que é chamada de bulimia. Nela, ela sempre anda junto com a anorexia, só que a anorexia eu não cheguei a ter, graças a Deus. Eu era uma criança um pouco gordinha, então eu desenvolvi a bulimia, que era basicamente comer e colocar pra fora. Então eu tomava muito laxante, escondida dos meus pais. Tudo que eu comia eu colocava pra fora. Tinha dias que eu ficava sem comer, só bebendo água, sem comer absolutamente nada. Então eu ficava extremamente fraca, sempre estava doente, a imunidade lá embaixo, e sem comer e fazendo exercício o tempo todo. Era algo que me adoecia, eu cheguei a ficar muito debilitada, tanto fisicamente quanto mentalmente. E eu comecei a preocupar muito a minha mãe, que era quem passava muito mais tempo comigo, e ela notava. Eu chegava a me olhar no espelho e chorar, porque eu não gostava do que eu via, era como se eu estivesse vendo tudo distorcido. E mesmo quando eu consegui emagrecer, eu ainda continuei, porque era algo que sempre estava na minha cabeça, sabe? Você fica contando aquilo que você tá comendo, fica contando caloria, regrando tudo, e era algo que me aprisionava. Era uma coisa que me deixava muito mal. E eu via as minhas amigas magrinhas, sabe, bonitinhas, e eu me sentia muito inferior. E com isso eu fui adquirindo ansiedade muito forte. Eu cheguei a passar um tempo com depressão, mas não só por isso. Eu não sei, era algo espiritual mesmo. E dessa depressão eu comecei a tentar o suicídio. Tentei tirar minha vida várias vezes. Já tentei fazer coisas horríveis comigo que não convém falar aqui. Eu não via sentido em estar aqui, em viver. Eu não queria mais viver. E isso era algo que o inimigo ficava pondo na minha mente constantemente. E eu tentei fazer várias coisas comigo. Fazer coisas horríveis comigo. E o Senhor sempre me livrou. Porque eu tinha uma mãe que pagava preço por mim. A minha mãe orou muito e pediu muito a Deus para que Ele marcasse um encontro comigo. E no dia que eu me converti a Ele, foi o dia que Ele realizou esse pedido dela. Um dia aconteceu uma coisa comigo. Eu fiquei muito triste, extremamente triste. E eu sempre tive esse costume de orar. Eu sempre orava. Eu não era cristã, mas eu orava. Nesse dia eu ajoelhei para orar. E pela primeira vez eu senti uma presença tão maravilhosa. Naquele dia o Senhor me visitou nesse quarto. E eu senti algo tão bom que eu nunca tinha sentido antes.
E eu disse, eu me entrego a ti, Jesus, neste momento. Eu disse, eu quero ser tua filha, eu quero te servir. E eu lembro de sentir um alívio tão grande. Tudo aquilo de ruim que eu tava sentindo foi embora. E eu só conseguia chorar, mas eu não chorava mais de tristeza, eu tava chorando de felicidade. Era uma alegria que parecia que ia explodir, assim, sabe? Me transbordou. E antes, eu consegui sentir, sabe? Que antes eu era vazia. E a partir daquele momento, eu transbordei. Era a presença do Senhor na minha vida. Então, no outro dia, eu acordei. A minha mãe estava na cozinha. E eu disse, mãe, eu aceitei Jesus ontem. E a minha mãe começou a chorar, me abraçou, contou pro meu pai. E aí no culto, eu fui pra igreja e confessei minha fé perante a igreja, oficializei. Em pouco tempo, eu me batizei nas águas. E esse ano, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. O Senhor tem feito coisas lindas na minha vida. Eu tô vivendo muitas experiências maravilhosas com Ele. Tô muito feliz e hoje, finalmente, eu me sinto completa. E da mesma forma que eu me sinto, essa alegria, essa felicidade, esse desejo de servir mais e mais ao Senhor e de proclamar o Evangelho dele, eu quero que você também sinta. E esse é o propósito desse vídeo: tocar a sua alma, alcançar vidas, ganhar almas para Jesus. E se você tá ouvindo isso, tá assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te toque verdadeiramente, que você possa compreender a grandiosidade desse testemunho, o que Deus fez na minha vida e o que Ele pode fazer na sua. Você só precisa deixar o Senhor operar e trabalhar na sua vida para que isso aconteça. O Senhor te ama, Jesus te ama e quer te salvar. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Que Deus continue abençoando suas vidas, seus lares, suas famílias. E que você possa ser muito feliz com Jesus. Da mesma forma que Ele fez na minha vida, Ele faça na sua. É isso. A paz do Senhor Jesus.